Você já imaginou como seria a sua vida sem o seu emprego, sem a rotina, sem o salário, sem o crachá? Ela nunca tinha pensado muito nisso também, mas depois de trabalhar 23 anos na maior editora de revistas do país e ter alcançado um cargo importante de executiva, foi demitida, de repente. O sentimento de vazio e dúvida logo se transformou em energia para começar algo novo. Sabe aquele sonho de tocar uma pousada de frente para o mar lá na Bahia? Ela conseguiu realizar. É sócia da pousada A Capela e o negócio vai muito bem, obrigada. Além disso, começou um blog e vai lançar um livro contando as delícias e os desafios da vida sem crachá. A nossa convidada de hoje é a Cláudia Giudice. Cláudia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, você tinha uma carreira muito bem sucedida numa grande empresa e aí foi demitida de repente. Você se lembra, deve lembrar bem, como foi a sensação naquele momento? Então, a sensação é de perder o chão, é de você, de alguma maneira, perder alguma coisa. No meu caso, uma coisa que eu gostava muito, que eu fazia com muito prazer, que eu tinha uma enorme afeição por aquilo, né? Eu era aquele tipo de funcionário que mais do que vestia a camisa. Até por isso, quando eu escrevi sobre esse momento, que no livro é o que o capítulo chama o dia D, eu uso muito uma imagem que acabou impactando bastante as pessoas, que é a imagem de terem arrancado a minha pele, né? De ter ficado sem pele, ter ficado em carne viva. Aquela sensação de quando você rala o joelho e que dói o tempo inteiro, né? E eu acho, quer dizer, ao escrever sobre essas sensações, e que foi o que eu fiz como a minha terapia de praça pública, eu acho que eu acabei me curando e, ao mesmo tempo, acabei compartilhando uma coisa que as pessoas têm vergonha de falar, né? As pessoas não gostam de falar do que sentiram, do que passaram, do que perderam. Fica todo mundo fazendo aquela cara de, não, tá tudo certo. E eu achei que não, que eu tinha que fazer o oposto, né? Que eu só ia ficar bem de novo, eu só ia ficar feliz de novo fazendo isso. E foi a minha grande sorte, foi a minha salvação. A demissão foi de repente, mas você teve uma premonição, você pensou nisso dias antes. Eu acho que eu posso dizer que eu tive uns 2 ou 3 insights muito relevantes, assim. O primeiro foi essa da premonição. Eu estava num evento, e era exatamente um evento que eu tinha ido porque eu queria ouvir o Eduardo Campos, né, que era então candidato à presidência. E eu estava lá, tinha um palestrante falando, e eu fiquei, de repente, eu falei assim, caramba, se eu perder o emprego, o que que eu faço? E eu comecei a escrever uma lista de custos e receitas, né? Percebi que não ia bater, que estava faltando receita, tinha custo demais. E também fiz uma lista de coisas que eu gostaria de fazer. 15 dias depois, eu sabia que ia ter uma reestruturação na empresa que eu trabalhava, mas eu não achava que eu fazia parte daquilo, até porque eu tinha tido um feedback muito bom da minha chefe e tal, e estava aparentemente tranquila, né? Que foi outro erro, porque se você tem cargo de gestão e não te consultam sobre lista de nome, é porque talvez você esteja na lista, né? Eu descobri isso depois. E aí foi a surpresa. De verdade, eu não esperava. Então, talvez por não esperar, quer dizer, eu não estava preparada para, né? E na hora que me chamaram, eu tinha 2 hipóteses. Ou era para dizer que eles contavam comigo, ou era para saber que eu estava na rua. E foi a segunda possibilidade. Mas você pergunta da sensação, né? A anterior à conversa foi de muita adrenalina. Eu me lembro que eu subi pelo elevador com o coração e que saí com mais adrenalina, né? Quer dizer, que aí você sai assim num impacto muito grande. Porque, de fato, é uma grande mudança na vida da gente, né? Porque hoje em dia as pessoas trabalham muito. E o trabalho ocupa uma parte muito importante na vida das pessoas hoje, mais do que em outras épocas, eu acho. Naquele momento você já tinha um plano B, que era a pousada. Isso, a pousada, ela começou... eu comecei a fazer a pousada em 2010, quase como um hobby. Né, como com a realização de um sonho, mas que tinha uma pegada ali de diversão. A gente não tinha prazo para terminar, a ideia era fazer sem pedir dinheiro emprestado, portanto sem pressão, e fazer de um jeito que a gente pudesse lentamente aprender a ser dono de pousada, aprender a servir,
Então, eu comecei com 8 apartamentos, eu inaugurei em 2012, com 8 apartamentos, depois para 9, depois para 10. E era uma coisa, assim, muito, de certa maneira, eu fiz até de um jeito meio irresponsável, porque eu não fiz plano de negócio, eu não fiz planejamento estratégico. Eu sabia, né? Eu tinha experiência disso, então foi tudo muito intuitivo e as coisas foram feitas com muito rigor, quer dizer, com muito controle, mas não do jeito que se tem que fazer. Teve um momento interessante, que foi um outro insight. Eu recebi uma indenização e eu saí do INSS com um documento na mão, eu estava muito feliz, tal, não sei o quê, e eu falei assim, quer saber? Eu vou me contratar. E eu fiz isso, eu me contratei para escrever, né? Eu me contratei, então eu passei a ser minha chefe, minha patroa. E isso foi muito bom, porque eu acho que isso ajudou nesse processo de descoberta daquilo que eu queria fazer e da descoberta de um desejo muito antigo. Na verdade, eu virei jornalista lá no século passado porque eu queria ser escritora. Então, de alguma forma, as coisas foram se encontrando e se encaixando. E essa transição de empregada para empreendedora, para dona de negócio realmente, de fato, quais foram as principais dificuldades no começo? Porque muda muita coisa, né? Na verdade, eu fiquei pensando muito sobre isso nos últimos tempos. Eu não me achava empreendedora. E isso é uma coisa curiosa. Eu achava que eu não tinha vocação, que eu tinha só talento para ser funcionária. Ao mesmo tempo, enquanto eu trabalhava nessa grande empresa, eu era muito empreendedora. Eu fazia muito projeto, eu criava muito negócio, eu inventava muita coisa. Sempre com o dinheiro deles, sempre com o risco no colo deles, naturalmente. Mas à medida que eu fui fazendo isso depois que eu abandonei a redação e passei a ser executiva, eu fui percebendo que eu adorava fazer isso, né? Que eu adorava cuidar de número, fazer previsão, fazer PNL, e que gostava de negociar, gostava de vender, gostava de... E aí eu acho que isso acabou que foi uma mola para eu criar coragem e montar a minha pousada, né? Perceber que eu sabia fazer, que eu também sabia. Você aprendeu a empreender antes de empreender. Na verdade, eu acho que eu sabia, mas eu não tinha consciência, né? E não tinha ainda essa clareza sobre. Que eu acho que é um grande ponto quando a gente fala em empreendedorismo, é exatamente isso, quer dizer, o que é ser empreendedor? Qual que é a diferença de ser empresário e empreendedor? Qual que é a diferença de você fazer grandes projetos para uma empresa e fazer grandes projetos para você mesmo? Quer dizer, quando é que as pessoas se juntam? Foi isso que aconteceu comigo. Quer dizer, teve um momento ali que eu falei, não, vamos embora que vai dar. Né? E hoje, modéstia à parte, eu me considero uma empreendedora e uma boa empresária. Quer dizer, por quê? Porque eu tenho um negócio novo, com 2 anos e meio de vida, e que é saudável, que dá lucro, que cresce e que está tudo certo. No começo, você sentiu falta da rotina, da segurança? Como é que você lidava com o seu tempo ocioso? Como é que foi esse começo para você, sem o crachá? Sem o crachá. Então, no meu caso, eu até enfatizo muito isso, quer dizer, eu tenho muitos anos de trabalho e eu tive a sorte de poder construir um patrimônio. Então, a questão da segurança, né, isso não foi um problema para mim. Por quê? Porque eu tinha ali uma estrutura e tinha eu tinha a possibilidade, quer dizer, de sobreviver numa boa. Né? Eu sei que para pessoas que perdem o crachá, isso às vezes é o ponto 1, é a sobrevivência, é a segurança da família, e isso é muito dramático. Então, no meu caso, isso foi uma questão a mais fácil de resolver. Eu baixei meus custos, eu vendi meu carro, eu mudei a minha rotina, mas não teve drama, né? A pousada, felizmente, tá indo super bem. Um pouco, no ano passado, eu aumentei mais 4 apartamentos, então, até isso foi uma coisa que eu aprendi com o Sebrae, que tem um número mágico, né? Entre 14 e 16, com determinado número de funcionários, é a melhor rentabilidade. E eu estou vivendo isso nesse momento. Desde o ano passado eu cheguei nesse ponto ótimo. Então a pousada passou a garantir tudo o que eu precisava. Agora, a mudança de rotina, ela é absurdamente impactante, né? Eu falo muito disso no livro e eu tenho escrito muito disso no blog. Por quê? Porque você passa 23 anos, né, vivendo ali
eu usei a imagem do aquário de vidro, porque a minha sala era de vidro. Você sabe que você vai acordar, que você vai para lá, e olha que a rotina de um jornalista, ela não tem rotina, né? Cada dia você vai para um lugar, cada dia você fala com uma pessoa, cada dia você faz uma coisa. Mas tem sim, né? Tem uma coisa ali invisível que você todo dia cumpre. O horário que você vai almoçar, as pessoas com quem você conversa, o horário que você levanta para tomar um cafezinho e assim por diante. E quando isso acaba, no começo, você fica assim, bom, e agora? O que eu faço? Né? Que roupa que eu ponho? Eu me visto? Eu não me visto? Eu fico de shorts? Ah, eu vou para a rua, não vou para a rua? E aí, no começo, não que eu senti falta, mas no começo eu não tinha muito jeito para lidar com aquelas horas que eu poderia não fazer nada. Né? E que se eu estivesse trabalhando, eu não faria nada numa boa. Mas como eu estava em casa, eu ficava ali procurando assunto. Então, é engraçado porque recentemente, inclusive hoje, eu reencontrei uma grande amiga e eu passei a jogar tênis com ela às 2h da tarde, que é um horário que eu jamais joguei tênis na vida. Né? Eu sempre jogava tênis das 8 às 9 horas da manhã, 9 horas eu saía da quadra, correndo, tomava banho e ia para trabalhar. Isso sempre foi a minha rotina. E agora não, agora eu me dou o direito de jogar tênis às 2h da tarde, porque às vezes é meia-noite e eu estou respondendo e-mail e vendendo diária. Então, tanto faz, né? O grande ponto quando você perde aquilo que é aquilo que você está acostumado e que é a sua identidade, no caso o crachá, a gente tem uma maldição de ficar muito preocupado com o que os outros pensam, né? No início, eu ficava assim, eu não vou no shopping agora, porque se me virem no shopping agora, vão falar assim, olha lá, desocupada, andando no shopping, perua, passeando. E não é verdade. Né? E também se virem, tanto faz, ninguém paga as minhas contas. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas a gente fica, assim, no início, muito preso, né? A questão da imagem, da própria vaidade, daquilo que você achava que significava e representava. E o que eu posso te dizer é que as pessoas são muito mais generosas do que a gente pode imaginar. Que as pessoas são muito mais solidárias do que a gente pode imaginar. E que tem uma coisa muito interessante, que quando elas veem você ali numa situação, elas nunca me criticaram. Ao contrário, elas sempre falam assim, nossa, que boa vida. Né? E até eu aceitar que sim, eu estava com uma boa vida, graças a Deus, e graças a esses 30 anos de trabalho, demorou. Porque quando alguém falava assim, nossa, essa vida tá boa, não, peraí, mas eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu ficava me justificando de uma coisa que era absolutamente desnecessária. Né? Quer dizer, é muito louco. E eu acho que isso vale para quem perdeu o crachá, para quem está se aposentando. Né? O aposentado vive uma situação como essa, porque hoje uma pessoa com 55 anos, com 60 anos se aposentando, ela é jovem pra caramba. Né? Eu vou me aposentar no mês que vem. Vou receber o meu primeiro pagamento do INSS. Eu tenho 50 anos, né? Eu estou começando uma nova carreira agora. Então, se eu viver mais 20, mais 30, eu tenho mais 20 anos de uma nova carreira. Isso é sensacional. Né? Isso é uma coisa hoje muito possível, que é necessária, porque existe uma mudança grande nas empresas e no modo de fazer. E eu acho que tem mesmo que trocar, sabe? Você tem que procurar. Na Bahia a gente fala procurar a sua melhora. Então você não diz apenas que só empreender aqui é só empreendendo que é possível ser feliz, mas você diz que também é possível ser feliz empreendendo. Eu acho que sim, eu acho que a felicidade no trabalho, primeiro que eu acho que ela é a coisa mais importante que a gente pode querer de um trabalho. Eu acho que salário é consequência, né? Tudo bem, eu sou de outra geração, uma geração anterior à meritocracia. Mas eu acho que também a geração millennium está procurando outras coisas do trabalho, né? Não é só o dinheiro. Então, para mim, trabalho sempre significou prazer, diversão, profissão de fé. Né? O dinheiro era consequência. Se você trabalhasse bastante, desse certo, você ia ganhar dinheiro. Mas não era essa, nunca foi essa a minha motivação. E no empreender também. Diferentemente de um perfil de empreendedor preocupado com isso, né, com ser o dono do mundo, e o Brasil tem alguns grandes empreendedores nesse sentido, eu sempre estive preocupada ali com uma coisa que fosse meio
bobo que eu vou falar, porque uma pousada e a palavra legado, o legado tem uma coisa muito grande, né? Mas assim, ter um serviço que fosse legal, que de alguma maneira as pessoas que fossem lá se hospedar na minha capela, levassem para casa uma memória muito boa, né? Tanto que eu fico desesperada quando chove, porque eu sei que todo mundo que vai para uma pousada na praia quer sol, né? Então eu fico negociando com São Pedro, com Santa Clara, porque eu acho que assim, o mínimo que eu posso oferecer são boas memórias, né? É uma experiência encantadora, vamos dizer assim. Porque todo o resto é commodity, concorda? Quer dizer, cama é cama, lençol é lençol. O que muda mesmo, o que faz uma estadia ser melhor ou pior, é exatamente essa coisa intangível quase, né? Quer dizer, que é essa sensação que você fica, essa memória, essa lembrança que você fica. Agora, Cláudia, assim, abrir uma pousada na Bahia é o sonho de boa parte das pessoas. Mas eu acho também que tem um pouco de imaginar que isso é fácil. E não é bem assim, né? Como é que é a sua rotina de trabalho? Então, essa é a coisa mais sensacional do mundo. Eu não sei se alguém vai lembrar, mas no início dos anos 2000, na Avenida Rebouças, em São Paulo, tinha um outdoor, naquela época podia ter outdoor em São Paulo, que era assim, como abrir uma pousada. E foi um curso que um cara que eu conheço, chama Roberto, criou e que na época fez muito sucesso. Por quê? Porque sim, as pessoas têm essa fantasia, né? De abrir uma pousada na beira da praia, muita gente na Bahia como eu, e ficar lá, vivendo uma vida divertida. Sim, a vida é muito divertida, mas você trabalha que é uma loucura. Então, quem quer sombra e água fresca, não abra pousada. É bobagem. Trabalha-se muito, né? Por quê? Porque o princípio de uma pousada, além de oferecer dormida para as pessoas, é servir, né? E no Brasil tem uma coisa curiosa. O serviço no Brasil, ele é muito exigido, né? As pessoas aqui gostam de ser servidas. É diferente você ir numa pousada nos Estados Unidos que te dão a chave e você dorme, você vai embora e tem pouca interação entre as pessoas e cada um faz o seu e se vira. Aqui não, aqui A as gente pessoas... quer mais, né? Então assim, é servir 24 horas, trabalha muito, mas é muito legal. Eu me encontrei fazendo esse trabalho. Né? Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de servir, eu não tenho o menor constrangimento de tirar a mesa, de preparar coisa, de varrer o chão. Eu acho isso bacana, né? Então eu faço com muito prazer, realmente com muito prazer. Legal, Cláudia. Para terminar, queria que você falasse para quem, assim como você, perdeu o trabalho, perdeu o emprego, ou não perdeu, mas está infeliz e também não consegue nem se imaginar fora da empresa. Existe vida sem crachá e ela pode ser feliz, né? Existe muita vida sem crachá. Eu não quero preconizar a vida sem crachá, porque eu acho que muitas pessoas estão perdendo o emprego e não é fácil perder o emprego, especialmente quando você não tem a segurança financeira, né? E isso é uma coisa muito importante. Agora, o que eu acho e que deve ser algo que tem que estar ali na cabeça de todo mundo é sempre pensar num plano B. É não ficar acreditando que tudo vai ser para sempre, porque não é, né? E ter um plano B, às vezes, é até uma forma de gostar mais daquilo que a gente está fazendo, porque você olha para fora, né, e imagina possibilidades e pode vivenciar essa experiência de uma maneira muito bacana. Quando eu tinha o meu trabalho e fazia meu plano B, eu trabalhava mais e melhor, até porque eu tinha um plano B. Tinha uma coisa ali meio brinco que era que nem mulher grávida. Né? Mulher grávida, quando está grávida, trabalha em dobro porque está grávida, então acho que precisa entregar mais. E meio que foi isso que aconteceu comigo. Agora, sim, perdeu o crachá ou não quer mais crachá, tem muita coisa para fazer. O Brasil, apesar de todas as dificuldades e apesar de impostos e um monte de coisas, é um país de pessoas muito empreendedoras. Tem uma natureza aqui empreendedora, né? Só falta, eu acho que, organizar um pouco esse processo. Todo mundo é empírico demais e todo mundo vai de uma forma, às vezes, meio atabalhoada, até como eu fui. Planejar, né? Precisa planejar. Agora, as possibilidades de empreender no Brasil são inúmeras. Tem muita coisa a ser feita, né? Existem muitas possibilidades de negócios, serviços para se fazer.
Então, eu acho que pensar nisso é algo que deveria estar na cabeça de todo mundo. Porque a qualquer momento você pode precisar de um plano B, né? E toda essa história virou um livro. Fala um pouco mais. Quando é que ele vai ser lançado e quando a gente pode esperar? Essa história virou um livro. Nesse processo de escrever para o blog Cláudia Ajude Sim, A Vida Sem Crachá, umas pessoas me leram e uma editora me convidou para fazer o livro, que vai chamar A Vida Sem Crachá, que será lançado em agosto pela Ediouro. E a partir daí eu espero poder, quer dizer, falar com mais gente, né? E tomara que o livro agrade. Porque tem ali o quê? Tem muita história e tem muita verdade. Eu acho que o livro, ele tá ali um pouco da minha vida e da minha essência nesse livro. Ótimo, Cláudia. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada pela presença e parabéns. Obrigada a vocês pelo convite. Foi uma delícia. O programa Inspirações fica por aqui. Até a próxima. Tchau!